Eu cliquei. Tá, tá. Então, está começando agora a gravação. Beleza. Então, história da criptografia. Vamos aqui, view, full screen mode. Bom, vamos deixar assim. Então, a criptografia já existe muitos séculos, tá? Eu acho que já não sei, do Egito, mas com certeza tem Júlio César, ele já usou criptografia. Então, quais eram as aplicações? Principalmente na assuntos militares, espionagem, diplomacia, tá? Só para deixar separado, às vezes, ao invés de criptografar uma mensagem, a gente esconde uma mensagem. Isso não é considerado criptografia, isso é considerado steganografia. Existem, em particular, técnicas. Se você pega uma imagem, você tem... você vai compactar a imagem, você vai perceber que tem bits que são mais importantes e bits que são menos importantes na compactação da imagem. Então, o que você pode pensar? Você vai manipular esses bits que são menos importantes e vai colocar uma mensagem cifrada lá. E até às vezes é difícil de descobrir e identificar que tem uma mensagem cifrada lá, tá bom? Eu até acho que existe um pacote que faz isso. Agora meu cachorro está ficando bravo. Eu fico distraído. Eu vou mudar de quarto. Isso me distrai. Tá, vou ficar. Ainda vou tentar. Porque eu tenho que mudar a luz também. Então, na verdade, a área de criptografia também é conhecida como criptologia, tá? Que é um pouco mais abrangente do que a palavra criptografia oficialmente. A revista principal, o journal principal é o Journal of Cryptology, mas são poucas pessoas que fazem esta separação. Eu também sempre falo, a minha área é criptografia, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas então a palavra criptologia existe. Aí, se a gente olha durante os séculos, né, a gente tinha antes sistemas manuais, escrita à mão e talvez com tabelas, mas tudo não tinha nenhuma tecnologia por trás. Aí, nos anos 1930, a gente começou a ter sistemas mecânicos. Nos anos 60, começamos a ter hardware, foi o início dos circuitos lógicos, sabe? Os primeiros transistores, o que hoje são todos chips. E eu ainda me lembro que os computadores começaram a usar a criptografia, e que eu diria que isso começou nos anos 90, porque a internet nasceu nesta anos 90, e assim que começou a internet, a gente tinha também uma necessidade de usar criptografia, tá? Então, aqui, eu já falei, o alfabeto do César não era exatamente o nosso alfabeto, mas a ideia do César era fazer um deslocamento de 3 posições. É uma coisa incomodando. Fit page. Assim fica um pouco melhor, parece.
Tá? Então, o cifro do César, ele faz um deslocamento de 3 posições, e talvez alguém que já sabia pouco ler 2000 anos atrás, fica completamente enganado por um cifro tão simples. Tá certo? Mas agora, se você sabe que é deslocamento de 3 posições, é muito fácil de decifrar. Você também pode imaginar um sistema com deslocamento variável, mas aí você só teria 26 possibilidades, então é muito fácil fazer uma busca exaustiva para decifrar esta cifra. Um passo um pouco além disso é a gente faz uma substituição simples, tá? Eu aqui dou um exemplo. A letra A a gente mapeia para o K, a letra B a gente mapeia para o X, a letra C a gente mapeia para a letra B. Tá? Ou seja, a gente usa uma permutação arbitrária no alfabeto. E aí tem uma contradição, porque se você vai fazer a conta, você vai ter, então você tem uma permutação no alfabeto de 26 caracteres. A gente aqui está simplificando, só estamos usando o alfabeto, letras maiúsculas. Então, você tem 26 factorial possibilidades. Se você vai calcular 26 factorial, é um número gigantesco. Mas, mesmo assim, essa cifra é muito fácil de quebrar, tá? Por quê? Aqui eu coloquei embaixo uma tabela de frequência das letras na língua inglesa. A tabela do português deve ser um pouquinho diferente, mas tem o mesmo princípio. No alfabeto, você tem letras que são muito frequentes e letras que são muito pouco frequentes. Olha aqui, a letra E acontece quase 13% do tempo, vamos dizer, 12,6 ficaria 1 em 8. Então, 1 em 8 caracteres é a letra E, enquanto a letra J, a letra Q, o X e o Z são muito, muito infrequentes. Tem uma outra conta que não está descrito aqui, mas se você pega as letras mais frequentes, eu acho que as 8 letras mais frequentes tem esta aqui, o A, o E, H, I, N, O, R, S, T, 8, 9 letras frequentes, você tem 2/3 mais ou menos da frequência. Se você vai somar essas frequências, você vai chegar a 66%, mais ou menos, tá? Então, como que você vai quebrar uma cifra que usa este tipo de algoritmo? Você pega a mensagem cifrada, a gente supõe que o texto é grande o suficiente, tá? Você vai fazer a conta de frequência das letras da mensagem cifrada, e aí a letra mais frequente que você está vendo, você vai supor que o S deve ser o E, tá? E assim por diante, você vai tentar mapear talvez os letras mais frequentes primeiro, e aí você vai ver, você sabe normalmente qual que é a língua por baixo, a língua original da mensagem clara, e aí você vai ver se palavras estão surgindo, tá? Esse é um ataque simples, você pode sofisticar, porque se você sabe qual que é a linguagem original, você também deve ter frequências sobre pares de letras. Você sabe que em inglês o T muitas vezes é seguido pelo H. Então, essa é uma coisa que você pode aproveitar, enquanto você sabe que o T é poucas vezes seguido por letra Z. Tá? Então, aí existe um pouco mais inteligência,
mas isso faz que este algoritmo de substituição simples é simples, é fácil de quebrar, apesar de ter grande número de possibilidades, espaço de possibilidades grande. Alguma dúvida até agora, gente? Alguém quer falar? Beleza. Playfair. Playfair eu quero mostrar pela página do Wikipedia. Também às vezes é legal não só mostrar transparências, então eu vou abrir, estou abrindo meu navegador e daqui a pouco eu vou Playfair Cipher, só para variar. Eu não estou dando eu estou dando alguns exemplos de algoritmos de criptografia da história. Eu coloquei na página, alguém falou que tinha problemas de acesso direto pelo Dropbox. Se isso persiste, a gente tem que talvez pensar numa outra solução. Na página tem fala de 2 livros. Posso mostrar os livros também. Então, vamos lá. Eu vou ter que... Ok, stop sharing. Share contents. Tá? Aqui é a página do Wikipedia. Então, é sempre um pouco assim que o nome é do lord inglês que chamava Playfair, mas na verdade não foi ele que inventou esse sistema. Aqui nós temos um exemplo. O que a gente faz é o seguinte, a gente primeiro, o alfabeto, a gente vai supor que I e J são a mesma letra. Aí a gente tem, então, 25 letras e a gente usa a palavra, neste caso, a chave é, de novo, a palavra Playfair, tá? E o que você vai fazer? Você vai pegar as letras Playfair, tá? Perdão, eu falei errado, porque a chave não é Playfair, mas Playfair Example. Então, a gente vai lá, P-L-A-Y-F. Agora, a já aconteceu, então a gente não vai repetir, tá? Aí, próxima letra é o I, o R, Example, E, X, o A já foi, o M é novo, o P, L, E já foram, tá certo? E a partir disso, a gente vai simplesmente pegar os letras que ainda não apareceram no alfabeto. Então, a gente tem agora B, C, D, G, H, K, N, O, Q, S, T, U, V, W e Z. Então, é assim que a gente está construindo este quadrado 5 por 5. Tá claro? Alguém tem uma dúvida? Pode falar agora, tá? Mas então, você usa a chave, vai preencher as letras da chave, eliminando duplicatas, e assim que você está no final da chave, você vai pegar os demais letras do alfabeto na ordem alfabética. Então, este é o quadrado que é gerado a partir desta senha, dessa chave Playfair Example. Agora a gente tem que decidir como que a gente vai cifrar. Então, aqui a frase que a gente vai cifrar é hide the gold in the tree stump, né? Esconde o ouro no tronco de árvore. Aí, o que você vai fazer? Você vai dividir a mensagem em letras, em pares,
tá? E aí a gente vai codificar cada par da seguinte maneira. Deixa eu pensar. Tá, aqui. Então, a primeira par que a gente tem que codificar é HI. E o que a gente vai fazer? A gente vai, pegando o HI, neste caso, a gente cria este retângulo e a gente vai pegar as letras opostas neste retângulo. Tá? Então, o H ele vai para o B e o I vai para o M. Tá certo? Então, é desta forma que, a partir do HI e este quadrado, a gente vai codificar, criptografar a digrama HI no BM, tá? A verde aqui, a original, BM é a mensagem cifrada. Bom, esta abordagem ele funciona muitas vezes, mas às vezes pode acontecer que as letras ficam na mesma coluna. Aí a regra é um pouquinho diferente. Se aqui nós temos D e E, que fica na mesma coluna. A regra é o seguinte, você pega simplesmente a letra seguinte e, se você por acaso fica aqui no último, você começa no topo, tá? Então, não é o caso, mas se você tivesse que criptografar o V, você pegaria o A como resultado. Neste caso, o D ele vai para o O e o E ele vai para o D, tá? Então, DE é cifrado para o D. Aqui nós temos de novo o retângulo, tá? Repare que ele faz tudo horizontal, né? Então, o T vai para Z, o H vai para B, o E vai para X, o G vai para D, o O vai para N, o L vai para A e assim por diante. Aqui tem um que fica na mesma linha, então o E a gente vai para a direita, o E vai para o X e o X vai para o M. Tá? E aí, fazendo isso, você pega todos os pares até que você chega no final. Se você tem um número ímpar de mensagem, aí você coloca, sei lá, coloca um X na mensagem clara para simplesmente completar para letras pares. Tá? Então, a mensagem aqui, I, the gold letters in the tree stump, ele vai ser codificada desta forma que está aqui. Tá certo? Temos um pouco uma convenção de quebrar sempre mensagens. Quando é manual, a gente quebra as mensagens em grupos de 5, porque mais o cérebro humano não é capaz de lembrar sem cometer erro, tá? Também tem, eu não sou muito bom nisso, mas tem às vezes nos textos tem que a mensagem clara fica em minúsculo e a mensagem cifrada fica em maiúsculo. Tá? Mas eu não sou muito coerente nisso, mas tem textos que são assim. Então, esta aqui é o algoritmo de ciframento Playfair. Alguém tem uma dúvida sobre este algoritmo? Na verdade, eu devo admitir que eu não me lembro como que se faz o algoritmo de deciframento, mas eu sei que hoje, com o computador, decodificar Playfair é relativamente simples, tá certo? Então, é bom, eu só estou fazendo isso para dar um exemplo,
Eu tenho uma memória muito esquisita. Quando eu era adolescente, eu estava lendo os livros do James Bond, e ele descreve esse algoritmo no livro. E na época isso era tudo muito, muito novo, e aí eu sempre fiquei lembrando disso. Tá? Então, esse é o algoritmo de ciframento Playfair. Deixa-me ver aqui. Tá, onde está? Professor, Oh, sim, fala. eu tenho uma dúvida. Eu não entendi por que que na primeira vez o E virou D e da segunda vez o E virou X. Espera aí, um instante, porque eu estava mexendo com o volume para te ouvir. Ahm, vou voltar. Tá? Tá falando onde? É, dessa primeira vez ele virou um D e da outra vez lá embaixo ele virou um X. Mas você entendeu? ahm, aqui. Tá falando daqui? Uhum, Mas é por causa, você tem que olhar a segunda letra, que está no par. O algoritmo, ele não é letra a letra, ele é par ou par, tá? O, o E aqui, ele é acompanhado pela letra D, tá certo? A letra D está na sim, mesma coluna, então ele tem que ir para baixo. Aqui, a letra E é acompanhado pela letra G. Aí, a que reza é a regra do retângulo. Então, o retângulo está aqui, então ele vai para o X. entendi, ele é por pares. Tá? Agora, mais um exemplo. Um, ou é o mesmo exemplo? Como que é? Aqui o E ele vai para D, aqui o E vai para X, e aqui o E vai para X também. Por que é isso? Espera aí. É por acaso, isso é um grande acaso, porque aqui o retângulo é pequeno, de forma que quando ele está na mesma linha, ele também ele vai para a mesma letra. Isso é um acaso, ok? Ok, entendi, obrigada. Nada. O que eu queria fazer? Eu queria mostrar para vocês os dois livros. Um é o livro de Khan, Codebreakers. Tá fazendo coisa que eu não estou entendendo. Vamos lá para a Amazon, sei lá. Tá? Esta é a nova edição. O livro, na verdade, ele já existe tipo 40 anos, ou 30 anos. Eu tinha uma edição anterior. O livro é enciclopédia, é 600 páginas. Tem todas as histórias que você pode imaginar. Na verdade, o livro foi um pouco constrangiu o governo americano, né? A época era da época da Guerra Fria, quando Khan publicou esse livro. E o governo americano, os militares não gostavam nada dessa publicação do livro. Eles quiseram tudo que isso ficasse tudo segredo, tá? O livro é muito bom, eu recomendo muito. O segundo livro, que é muito bom também, é Seeing the Book of Codes, tá? É este livro aqui. Aqui eu estou falando do livro em inglês, tá? Um,
De certo modo, eu nunca li o livro do Sim, porque eu vi que era um resumo do livro do Kant. Todas as histórias que se encontram, você vai encontrar no livro de Kant. Agora, a diferença é tipo de 200 páginas ou de 600 páginas. Tá? Então, um pouco depende do que você quer. Se você quer todos os detalhes, mas talvez é um pouco cansativo, né? Então, talvez, eu acho que a maioria de vocês talvez fique mais feliz com este livro. O livro foi traduzido em português, pelo que eu saiba, o livro dos códigos, eu acho que chama Simon Sim, o livro dos códigos. Tá traduzido a R$ 57, então nem custa uma fortuna. Eu sei que o livro do Khan você consegue encontrar na internet. Eu não sei se o livro do Sim em inglês está na internet, em português também não sei. Tá? Quem se interessa muito pela história ou pelo assunto, eu recomendo esse livro. São livros de leitura, sabe? Você coloca, vai ler meia hora antes de dormir. Para quem lê ainda, né? Hoje todo mundo está fazendo celular e não sei o quê. Mas é o tipo de livro que é uma leitura relativamente fácil e é empolgante. Eu vou contar algumas histórias agora, durante a apresentação. Vou voltar, então, às transparências, tá? Então, a gente falou do Playfair. Stop sharing. Start sharing. Deixa eu fazer uma tentativa aqui. Se eu conseguisse me colocar aqui, você poderia me ver. Não está dando certo, não. Bom. Bom, agora a gente chega no exemplo que é o cifra de Vigenère. Aí é um exemplo que eu acho que você deve prestar um pouco de atenção. Aqui eu acho que peguei a ideia peguei do Wikipedia. O que acontece é que você tem uma mensagem clara, aqui é attack at dawn, atacar quando o sol nasce. Mas o que acontece? A gente pega aqui a chave, a senha, que é, neste caso, lemon, né, limão, mas a gente repete esta palavra quando a gente chega no final. Então, lemon, e aqui começa, ele é o início de lemon, porque a mensagem tem 12 caracteres. E aí, o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai fazer aqui a adição das letras. Como que é a adição das letras? Ele usa esta tabela que está aqui, tá? Então, se você olha lá, A mais L, tá? A mais L, nesta tabela ele dá L, tá certo? Então, é assim que funciona a adição das letras. Aqui eu fiz um exemplo diferente. Aqui, a ordem invertida, aqui é a chave, é a palavra cipher, tá? E o texto aqui é "This crypto system is not secure", que a gente vai ver que o sistema não tem nenhuma segurança. Mas então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui a mesma adição das letras, tá certo? Então, a gente vai adicionar
C mais D dá V, I mais H dá P e por aí vai. E você ultrapassa o Z, você começa o novo no alfabeto. Eu chamo esta operação de adição módulo 26. O que você está fazendo é que cada letra representa um número de 0 até 25, e você vai fazer a adição módulo 26. E aí, essa cifra de Vigenère, ele é fácil de quebrar. Tá aqui. Eu não estou falando disso, não. Alguém pode me dar uma ideia como que você consegue quebrar? Alguém tem uma sugestão? Eu vou perguntar isso, gente, porque até vai surgir exercício. Vou fazer um exercício sobre isso. Deixa-me abrir uma... Uau, estou abrindo uma outra... Deixa-me ver... Acho que tentando recriar aquela tabela e aí substituindo na palavra criptografada para ver se você encontra alguma coisa, não sei. Tem que fazer o inverso. Eu vou quebrar, vou tentar ajudar. Vamos supor que você saiba qual que é o tamanho da senha. Vamos supor que você saiba qual que é o tamanho da senha. Então eu vou dar um exemplo meio simplório, mas fica mais fácil de falar. Vamos supor que a senha tem tamanho 10. Olha, se a senha, a chave tem tamanho 10, você sabe que a letra da chave na posição 1 é igual à letra da posição 11, que é igual à letra 21, é igual a 31. E por aí vai. Então, estão de acordo comigo? Sim. Aí, o que é isso? Isso é exatamente o mesmo algoritmo que aquele do César, quando você faz um deslocamento, não de 3, mas um deslocamento variável. Então, estão entendendo isso? Sim. O que acontece? Você isola a primeira posição, a posição 11, posição 21. Isso é exatamente aquele algoritmo que eu falei logo no início, e isso pode ser atacado através de uma análise de frequência. Tá certo? Então, esta é a... Se você sabe qual que é o tamanho, você sabe que a letra a letra da chave é sempre a mesma, então você consegue fazer uma análise de frequência e descobrir essa chave. Agora, como que você vai adivinhar qual que é o tamanho da senha, o tamanho da chave? Olha, a ideia é o seguinte: você simplesmente vai chutar o tamanho, tá? E você vai fazer uma análise de frequência. Se você acerta o tamanho, a análise de frequência ele tem que parecer com uma análise de uma linguagem natural. Ele vai ter mais ou menos, com algum ruído, mas ele vai ter o perfil deste grafo aqui, desta aqui. Enquanto se você erre,
o tamanho da chave, você vai fazer análise de frequência, você vai ver aqui uma coisa mais ou menos aleatória, né? 1 dividido por 26 e com flutuações estatísticas, tá? Então, desta forma, é possível quebrar a cifra de Vigenère. Então, só quero parar, eu quero saber que vocês estão... Isso faz sentido, estão entendendo o que estou falando. Eu entendi, professor, só que eu fiquei com uma dúvida. Ela, por favor. A chave tem que ser menor do que o texto que eu quero criptografar? Assim, ela, por exemplo, se o texto tiver 26 caracteres e eu criar uma chave maior de mais de 26. Daqui a pouco eu vou dar uma resposta mais completa. O que aqui as mensagens, nos exemplos, as mensagens são pequenas. Você vai, imagine que você tem uma carta, ou um telegrama com, não sei, mil letras. Aí você vai ter que ter uma chave de 1000 letras. Está Entendi. entendendo? E esta, na verdade, já está complicando. Então, na prática, o que estava acontecendo com Vigenère é que as pessoas estavam usando chaves pequenas. Entendi. Tá? E, então, o que aconteceu? Aqui está escrito que o Vigenère, ele foi... Deixa-me falar aqui. O Vigenère foi criado em 1553, tá? E foi quebrado em 1863. Mas o que aconteceu? Uns 20 anos atrás, quando Microsoft Word ainda tinha concorrência do software do WordPerfect, eu acho que ninguém vai se lembrar disso, ninguém aqui, mas eu me lembro disso. Tinha uma época que WordPerfect tinha o mesmo poder, vamos dizer, que Microsoft Word na época. Era muito forte. Elas não faziam sistemas operacionais, elas só estavam fazendo lá programas de tratamento de texto. Aí elas fizeram uma funcionalidade para criptografar seu documento. Aí eles usaram este Vigenère. Então foi amadorismo total. Um colega holandês meu, criptógrafo, ele publicou um programa. Não tinha internet ainda, tinha, na época chama Bulletin Board, tinha esses lugares onde você tinha que conectar com o modem. Mas então, ele fez um programa e quebrava em 2 segundos qualquer arquivo criptografado com Vigenère. Aí, uns 10 anos atrás, o professor Nívio Ziviani, do nosso departamento, ele estava num comitê de programa de um congresso. Aí, eles me enviaram também um artigo falando de criptografia usando o Vigenère. Aí eu fui muito duro, mas falei, gente, isso já foi quebrado em 1863, uma coisa assim, ou seja, mais do que 100 anos atrás. Por que eu conto essa história? Porque agora está um pouco melhor, mas até 10 anos atrás tinha muita gente amador e muita gente achando que esse tipo de sistemas poderia ser usado hoje como os computadores velozes e simplesmente tomaram decisões completamente irresponsáveis. Tá? Então, este é um dos motivos que eu sempre conto essa história do Vigenère. Tá? Vigenère não é seguro. Alguém tem uma dúvida?
Professor, Diga. você poderia dar só um exemplo simples de uma palavra pequena de como funcionaria essa quebra, essa busca inversa? Esse exercício. Vocês vão fazer esse exercício. Eu sempre dou isso como exercício, né, nessa disciplina. Tá? Então, você pode... eu vou fazer um exercício bacana. Se você tem dificuldades, como exercício, você pode me criticar. Tá bom? Tá. Eu perguntei mais para fixar mesmo, porque para mim não ficou tão claro não, mas tudo bem. Depois eu dou uma olhada. Deixe-me fazer o exercício e quando está pronto eu vou explicar esse exercício. Aí fica mais claro, tá bom? Beleza. Eu tenho uma dúvida. Essa chave, escolhe chave pequena para criptografar a mensagem por ser mais fácil de, eu acho que, não sei, de transferir essa chave para a pessoa que quer abrir a mensagem, certo? Por facilidade, talvez, ou não. Bom, Porque... aqui Ah, tem como que eu explico isso? O exemplo, eu estou explicando o sistema com uma chave pequena para mostrar como que funciona. uhum, Tá? Agora, na verdade, se você olha esse exemplo, é seis letras, então uhum, é 26 elevado a 6 possibilidades. Então, você poderia fazer uma busca exaustiva. Mas, entendi. mas o que eu estou querendo que vocês entendam que existe até um ataque melhor do que a busca exaustiva. Porque vamos supor que não são 6, mas são, não sei, pega lá, 25, não pega um tamanho razoável. Vamos supor que pega 50, uma chave de 50 letras. Aí, então, você teria 26 elevado a 50 possíveis chaves. Aí, o espaço de busca já está ficando grande. No entanto, o ataque que eu estou falando vai funcionar e vai ser muito rápido. Tá? É um ataque que é mais perto do que a busca exaustiva. É um ataque que aproveita da como que esse esquema funciona e que aproveita das propriedades estatísticas das linguagens naturais. Entendi. É que eu tava pensando, tipo assim, imagina que o cara fez a chave como se fosse uma letra de música, não sei. Colocou a letra de música no lugar. Mas não sei Entendeu? se pode, né? Porque aí seriam várias palavras como chave. Não sei se poderia fazer isso. Tenho que, pode repetir e falar um pouquinho mais devagar. Tá, acho que eu consigo aumentar meu microfone aqui também. Acho que agora tá melhor, eu acho. Ou não? Okay. Então, que eu tinha pensado mesmo, em vez de uma palavra para ser a chave, se vamos supor uma letra de música, não sei. E seriam várias palavras diferentes como chave, não sei se poderia também. Sim, pode. E aí, mesmo assim, daria para fazer esse ataque de frequência, né? Sim, mas Entendi. o ataque aqui não, porque aqui a chave é uma palavra cipher que é da língua, existe no dicionário, mas isso não tem a ver com ataques. Mesmo se você usa 6 letras completamente aleatórias, dá para quebrar. Tá? Mas Entendi. deixa-me ir para o próximo assunto, porque isso é o segundo motivo que eu falo sempre do Viginé, porque se ao invés de fazer uma chave que se repete, você usa uma chave cujo tamanho é igual à mensagem, então esta foi um pouco no estilo da pergunta da aluna que fez essa pergunta, tá? Imagina, então, você tem uma sequência de letras que é completamente aleatória e cujo tamanho é igual à texta clara.
Aí, o Vigenère, de repente, se torna um sistema seguro. Na verdade, se torna um sistema com segurança perfeita. Eu quero mostrar. Tem outro material que está um pouco mais detalhado. Espera aí, gente. Gente, desculpa. Um instante. Agora eu não estou achando. Achei. Ué. Eu... Achei, gente. Desculpa. Porque aqui a diferença é neste texto é o mesmo esquema, é o mesmo exemplo, tá? Mas aí tem um argumento escrito explicando por que o Vigenère, porque Vigenère, perdão, não é Vigenère, porque o one-time pet é seguro. Tá? Qual que eu vou fazer uma análise informal de segurança desse sistema. Então, o que acontece? O adversário que vai interceptar essa mensagem, ele vai ver a letra H, tá? A gente sabe, nesse exemplo, a letra H ele é o resultado da adição módulo 26 de NET. Tá? Mas se você vai olhar essa tabela, você vai ver que, olha, esta H, ele também é resultado de adição de A e G, ou de B e F, ou de C e E, ou de N e T, ou de X e J, Y, I, Z, H. E o adversário, só assistindo esta H, vendo esta H, ele não tem como saber quais desses pares é mais provável, tá? Porque a gente está supondo que o símbolo N aqui, o símbolo da chave, que ele é realmente aleatório. Então, que a distribuição de probabilidade aqui é 1 por 26. Tá? Pode ser qualquer letra aqui. Então, o adversário ele não tem como adivinhar a partir do H qual que é a mensagem, qual que é o símbolo da chave e, portanto, também não tem como adivinhar qual que é a mensagem, o símbolo da mensagem clara, tá? E esse raciocínio, eu estou explicando o raciocínio isso para a primeira posição aqui, mas a gente está supondo também que todos estes
símbolos, letras da chave, elas são independentes. Então, esse raciocínio, ele se aplica a cada posição. Tá? Então, esta é uma prova um pouco informal de por que este sistema, este one-time pad, é seguro. Tá? O adversário que está vendo esta mensagem, ele não consegue adivinhar nenhuma letra da mensagem original. Está claro essa parte, gente? Alguém tem uma dúvida? Vamos ver se está claro. Vamos fazer assim. Alguém fez a sugestão. Coloca lá no chat se está ok ou não. Coloca ok ou se você está entendendo e você está ok. Me dá lá uma resposta. Deixa eu conversar. Professor, Oi. a diferença então desse One Time Pad para o anterior ele está na chave? Eu não peguei, foi isso que você falou. Ele está, em particular, no fato que a chave, primeiro que a chave não é uma letra, uma palavra existente, mas é uma sequência aleatória e essa sequência não é repetida. Ah, tá. E o outro necessariamente era repetido? O Vigenet sempre foi definido assim. Você tem uma chave e a gente está supondo que a mensagem é bem maior do que a chave. Tá? Então, como que você vai resolver isso? Bom, vamos repetir, então. Entendeu? Tá. Alguém tem outra dúvida? Então, se você se lembra da aula anterior, eu falei que a gente tem 3 classes de segurança. A gente tinha segurança perfeita, segurança computacional e a segurança prática. O one-time pad é um exemplo de uma segurança perfeita, uma segurança incondicional. A ideia do one-time pad é mesmo o adversário que tem todo o poder computacional do universo, mesmo assim, ele não vai conseguir encontrar a mensagem clara, porque o sistema aqui é baseado em probabilidades. Não tem nenhum... quebrar o sistema é impossível porque a probabilidade de cada letra da mensagem clara é 1 dividido por 26. Tá? Então, nesse sentido, o one-time pad ele está nos oferecendo uma segurança perfeita. Tá certo? Mas o one-time pad também, aqui ele tem grandes desvantagens. A one-time pad tem, como eu falei, a mensagem, o tamanho da chave tem que ser no mínimo igual ao tamanho da mensagem. Tá? Eu sou meio burro, porque agora eu lembro que tem tudo isso nos transparências também, mas é mesmo texto, tá? Bom, o que isso implica? Em particular, isso tem várias implicações e que isso, na prática, inviabiliza o one-time pad. Tá? Vamos supor que você tem um arquivo de 24 GB e você quer cifrar como one-time pad. Aí você tem que transportar uma chave, um arquivo aleatório do mesmo tamanho. Como que você vai fazer isso? Através de um canal seguro. Tá?
Porque isso está por trás do one-time pad. Tá? O one-time pad está implícito que a chave para cifrar e a chave para decifrar é transportado através de um canal seguro. Tá? Então, classicamente, como que isso foi feito? Bom, se você imagina na Guerra Fria, o espião ele foi para Moscou, ele pegava lá alguns papéis que ele estava escondendo nas roupas, e aí ele usava esses papéis. Então, esse é o tipo de canal seguro. Se você pensa, eu acho que hoje ainda tem a diplomacia, talvez usa ainda. Aí as chaves simplesmente vão por correio diplomático. Aquelas pessoas que vão com uma maleta e que fica algemada, a maleta fica algemada à mão do avião. Tá? Este é o tipo de canal seguro que você pode imaginar para o one-time pad. Tá? Tem um caso famoso que é do caso de Venona. Eu acho que foi a Rússia que começou a reciclar a chave do one-time pad, e os americanos e os ingleses, eles descobriram que houve uma correlação estatística. Eles conseguiram descobrir que a Rússia estava usando a mesma chave, e aí eles conseguiram decifrar as mensagens. Tá? Outra coisa do one-time, por que isso chama one-time pad? Vamos lá. A palavra one-time quer dizer que você só pode usar a chave uma única vez. Então, isso é o segundo ponto aqui. A mensagem, perdão, a chave não pode ser reciclado, não pode ser reutilizado. O pad, eu não sei se isso você sabe, mas o pad, na verdade, é um bloco. Se você tem um notepad, é um bloco de notas. Até no Windows, a aplicação bloco de notas em inglês é notepad. Tá? Como que era antes? Antes tinha pequenos blocos de papel que tinha lá letras ou números aleatórios, e aí o espião ele pegava uma folha deste bloco, usou isso para cifrar a mensagem ou para decifrar a mensagem, e aí ele tinha que destruir este bloco, este papel. Então, imagina, ele jogava no vaso sanitário, estava pondo fogo, coisas desse tipo. O Che Guevara, todo mundo no Brasil conhece o Che Guevara, ele não foi disciplinado, ele não destruiu o material do one-time pad que ele usou, e quando ele foi capturado, o exército ainda encontrou as chaves do one-time pad, e aí era ainda possível retroativamente decodificar as mensagens que Che Guevara usou. Tá? Então, a dificuldade que a gente tem como one-time pad é que você precisa de gerar uma sequência realmente aleatória do mesmo tamanho, e você teria que transportar essa sequência aleatória. Tá? E, então, na prática, o one-time pad é muito pouco usado. Tá certo? Mas mesmo assim, eu falo sempre do one-time pad, toda aula, até se um curso pequeno sobre criptografia, sempre fala do one-time pad, porque ele mostra o princípio desta segurança perfeita.
Tá? Então, as implicações são que a primeiro esquema na história que tem uma prova matemática, que é a prova do Shannon, né? Shannon da entropia. Ele foi um grande fonte. Perdão. Vai tomar uma bala. Ele é uma grande fonte de inspiração para outras definições de segurança. E os outros tópicos eu vou explicar posteriormente. Eu ainda vou voltar a aula que vem. Eu vou refazer um pouco o One Time Pad. A gente até vai fazer uma prova até mais formal do One Time Pad. Tá? Bom, então, alguém tem uma questão sobre o One Time Pad agora? Sim, eu tive que resolver uma coisa aqui. A fragilidade do one-time pad é a repetição na escolha de chaves. Então, se eu encifrar várias mensagens com a mesma chave, eu estou sujeito a ser descoberto por causa daquele esquema de repetição de letras. Sim, Ok. tem um artigo que eu não consigo mais achar, mas eu li um artigo em que os autores usam o one-time pad em documentos HTML, esse tipo de documentos, e esses documentos já têm tanta estrutura, tem tanta propriedades estatísticas que causa que quando você usa o mesmo one-time pad em dois documentos, você vai conseguir decodificar os dois documentos. Então, no exemplo, você tem mensagem 1 e usa o one-time pad com chave K, você tem mensagem 2 e usa a mesma chave K, você vai depois conseguir decodificar as duas mensagens. Tá? Quando as mensagens têm muita estrutura, como, por exemplo, o arquivo HTML. Ok. Tá? Então, tome cuidado com o one-time. Então, aqui tem uma foto, aqui... perdão, eu tenho que compartilhar a tela. Aqui tem esta aqui, à esquerda é o dedão de uma pessoa, à direita é o lápis. Tá? Então isso mostra o tamanho deste livrinho, é muito pequeno. Tá? Isso foi usado durante a Guerra Fria por alguns peões. Tá certo? É realmente o exemplo físico do one-time pad como objeto. Bom, só vou contar um pouco a história. Então, o marco importante na criptografia são esses tipos de máquinas. Tá? Então, o que a gente tem? Tem uma máquina para digitar, e não sei se dá para ver, mas tem aquele atrás tem 4 discos, e esses discos eles são conexões, tá? Essas conexões são mais ou menos esta forma, tá? E então são conexões elétricas. Na época a tecnologia era elétrica, então você estava apertando a letra T, aí ele passava corrente, e aí a letra G
ia acender. Então, a pessoa sabia que a letra T foi codificada como a letra G. Aí, em seguida, os discos lá em cima, elas são como o relógio, o rodômetro no carro, tá? Então, a cada vez que uma tecla foi apertada, aí das rodas ele estava mudando de posição, e aí quando a roda de direita fazia uma rotação inteira, a segunda roda ia também mudar uma posição, e assim por diante. Tá certo? Então, aqui tem um detalhe, isso dá um grande número de possibilidades e, na verdade, isso levou a Alemanha, durante a guerra, a crer que o Enigma era inquebrável. E aí, eu acho que todo mundo hoje já tem visto, pelo menos, um filme, né, sobre o esforço durante a Segunda Guerra para quebrar o Enigma. Né? Tem aquele filme que fala a história do Alan Turing. O jogo da imitação. Exatamente. Imitation Game. Bom, eu fiquei um pouco com preguiça desse filme, porque eu vi que foi muito romantizado, tinha muitos detalhes que não estava conferindo com a verdade, tá? Mas mostra um pouco o esforço durante a guerra. E eu não sei se você sabe, né, mas para analisar as mensagens enviadas pela Enigma, foram criados os primeiros computadores. Os primeiros computadores foram dedicados para criptoanálise. Se você vai olhar a história da computação, você vai perceber que, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, os primeiros computadores foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial e foram quase exclusivamente dedicados para criptoanálise. Tá? Então, tem grande conexão entre a história da computação e a criptografia. Também não sei se tem muitas histórias interessantes sobre isso. Na verdade, quando alguns dias antes da Alemanha invadir Polônia, alguns criptógrafos poloneses, eles já estavam quebrando o Enigma, eles fugiram da Polônia, conseguiram chegar à Inglaterra, e então a base inicial do esforço inglês para quebrar o Enigma era o resultado desses 2 ou 3 poloneses. Ao mesmo tempo, acontecia que o Japão também estava usando uma tecnologia similar. Então, os Estados Unidos e Inglaterra fizeram tipo uma divisão, que a Inglaterra ia atacar os sistemas da Alemanha e os Estados Unidos os sistemas do Japão. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da criptografia na história. Eu acho que tem aqui. Então, aqui é o telegrama do Zimmermann. Zimmermann era o ministro de exterior, de chanceler, se fala aqui, da Alemanha durante a Primeira Guerra. Tá? Estamos falando de
Então, tem carimbo, 1917. Tá? A Alemanha enviou um telegrama para México. A Alemanha estava em guerra com um monte de países, mas ainda não como Estados Unidos. Na época, nos Estados Unidos, eles acharam que a Primeira Guerra é uma guerra, um problema dos europeus, e eles não quiseram se envolver. Aí, a Alemanha enviou um telegrama para México, convidando o México a entrar na guerra contra os Estados Unidos, e, em troca, o México poderia ocupar o sul dos Estados Unidos, Texas e New Mexico e coisas assim. Aí, esse telegrama ele foi enviado por 2 caminhos. Por incrível que pareça, um caminho foi através do Canadá, outro caminho, isso é incrível, foi através do Buenos Aires, tá? Então, é porque eles enviaram uma cópia, eles enviaram 2 cópias, por motivos de confiabilidade. Aí, os ingleses conseguiram interceptar este telegrama e eles conseguiram decapitar este telegrama em aproximadamente 3 semanas. Aí, o que os ingleses fizeram? Eles mostraram isso ao presidente dos Estados Unidos, e aí o presidente ficou tão revoltado que ele mostrou, isso foi publicado nos jornais nos Estados Unidos, aí mudou completamente a opinião pública nos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos começou a guerra contra a Alemanha. Tá? Então, isso é já um exemplo de onde a criptografia, e neste caso, criptoanálise, mudou de uma forma importante o curso da história. Tá? Tem mais exemplos desse tipo. Todo mundo deve saber, Pearl Harbor foi ataque no Hawaii. Se você vai ler sobre este caso, o que aconteceu, na verdade? Porque o ataque no Pearl Harbor foi uma grande vergonha para os Estados Unidos. Então, eles fizeram um CPI depois para descobrir como que era possível que Pearl Harbor foi atacado e que ninguém estava sabendo. E aí, por isso tem muita informação pública sobre este ataque, e aí ficou evidente que o sistema criptográfico dos japoneses era quebrado. Quando o embaixador do Japão declarou a guerra aos Estados Unidos, lendo o telegrama, o ministro do exterior dos Estados Unidos, ele já sabia exatamente o texto do que o embaixador ia falar. Ele já sabia. O problema era, então, os Estados Unidos estava completamente ciente que o Japão ia começar a guerra, mas eles não sabiam onde. Todo mundo na época estava achando que o ataque ia ser provavelmente no Singapura. Ninguém achou que o Japão ia atacar em Hawaii, no Pearl Harbor. Tem mais uma batalha interessante que é chamada The Battle of Midway. The Battle of Midway. Midway é uma ilha que fica na metade no Pacífico, na metade do caminho entre Hawaii e Japão, e foi um ponto estratégico. E, bom, neste caso também, os americanos estavam lendo todas as comunicações dos navios japoneses, então eles tiveram um grande vantagem estratégico. Também eles conseguiram
o Admiral Yamamoto, que era então o líder da frota japonesa, eles sabiam onde ele visitar e conseguiram derrubar o avião dele. Qual que é a grande conclusão? Eu já falei isso, que o espionar a Alemanha era tarefa dos ingleses, tá? Mas então isso, quando Kahn estava escrevendo o livro dele, isso não era conhecimento comum. Tá? O livro do Kahn, eu acho que foi 1968, 1970, uma coisa assim. A gente sabe hoje que o Alan Turing foi ele o grande cérebro através do Enigma. Ele foi o grande cérebro, mas não esse tipo de herói sozinho que aparece lá neste filme. Nem o Japão, nem a Alemanha, eles tiveram grandes sucessos em termos de quebrar os códigos dos aliados. Tá? Durante a Segunda Guerra, tinha 16 mil pessoas nos Estados Unidos, 20 mil pessoas na Inglaterra trabalhando em criptografia. E então, a conclusão ao qual os Estados Unidos chegou, que criptografia é um assunto muito importante. E aí eles decidiram criar esta agência que 40 anos atrás era até segredo do Estado, quase, mas hoje todo mundo conhece essa sigla, NSA, the National Security Agency. Quem acompanhou um pouco o caso do Snowden, você deve saber o NSA. Eu tenho certeza que a NSA tem dossiê sobre mim. Se eles fizeram um trabalho bem feito, eles fizeram um dossiê sobre todo criptógrafo no mundo. Não que eu tenha muita coisa para contribuir, mas eu tenho certeza que tem dossiê sobre mim. Se eles tem lá um lugar, eles vão clicar no meu nome, eles vão ver exatamente o que aconteceu, o que eu fiz durante esses anos. Então é um pouco esquisito, a gente sempre, a criptografia tem um pouco esse aspecto militar, esse aspecto do sigilo. A gente sabe que existe uma comunidade militar que é grande e a gente não sabe exatamente o que eles estão fazendo. Quando eu tinha a idade de vocês, eu participava talvez eu já contei, participava de um encontro mensal, certo? Tinha militares lá. Se tinha um congresso, a tradição do congresso é fazer uma foto de todos os participantes. Os militares não apareceram na foto, simplesmente para não se deixar identificado. Tá? Então, esse é um pouco esquisito desta criptografia. Então, mais lições na história, a gente pode falar o seguinte, que uma coisa que estava acontecendo, por exemplo, no Enigma, foi o seguinte, que o Enigma, a chave estava mudando a cada dia. Mas aí, às vezes, o operador estava esquecendo de trocar. E aí estava acontecendo que a mesma mensagem foi enviada 2 vezes com chaves diferentes, tá? Então isso foi, os ingleses estavam percebendo isso e estavam ajudando, porque aí era fácil de comparar 2 mensagens cifradas cujo conteúdo era igual. Bom, a gente tem outros pontos fracos, são as propriedades estatísticas do texto, isso é simplesmente inevitável. Tem muito formulação padrão, começa lá com, não sei,
as cartas começam com sempre as mesmas palavras, ao senhor general, blá, 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 sabe? Isso estava ajudando. Os operadores não estavam realmente usando chaves aleatórias, muitas vezes. Às vezes, no caso do Midway, tem um famoso caso, porque os japoneses eles estavam usando, para lugares, eles estavam usando um segundo código. Então, os americanos estavam conseguindo decifrar as mensagens, mas não sabendo a localidade os locais, porque tinha lá XY, e eles não sabiam qual lugar era XY. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um boato que Midway estava sem água, com falta de água. Aí, algumas horas depois, ela estava vendo a mensagem: XY não tem água. Mensagem japonesa. Aí, elas tinham a confirmação que XY era Midway. Tá? O caso bem documentado também, que é da uma moça que simplesmente estava seduzindo usando a sedução sexual para conseguir segredos, no caso da Itália e depois da França. Tá? Então, tem de tudo. Tem de tudo. Bom, estamos quase chegando ao fim. Então, o que aconteceu mais ou menos desde 45? Eu falei, a NSA foi criada. Em 48 foram publicados esses artigos importantíssimos do Claude Shannon. Na verdade, esses artigos ele escreveu durante a guerra, mas eles foram embargados e foram então impedidos a ser publicados durante 3, 4 anos. Tá? Mas depois da guerra, 48, esses artigos foram publicados. Aquele livro enciclopédico do Kahn foi então publicado em 67. E aí, então, 76, 78, realmente nasce, de certo modo, a área. Primeiro, tem um artigo do Diffie e Hellman, que elas conseguem fazer o conceito de public key cryptography, criptografia com chave pública, e em 78 tinha então o artigo do Rivest, Shamir e Edelman, e que até hoje a gente usa, agora está ficando em desuso, mas é um grande marco. E por que é grande marco? É porque você... Bom, como que eu explico isso? Deixa-me só continuar, depois eu vou comentar. Tá? Então, no década seguinte, a gente, nos anos 80, a criptografia está se tornando uma área pública, de pesquisa pública e científico. Os pesquisadores de todo mundo começam a se interessar pela criptografia, enquanto antes era uma área restrita aos militares, essencialmente. Tá? E por que isso aconteceu? Na verdade, se você traça a história de RSA foi inventado por um criptógrafo inglês já 10 anos antes. Só que o exército inglês não estava enxergando a utilidade disso. Tá? E porque, se você pensa do ponto de vista do exército, por que você precisa de criptografia com chave pública? Tá? Você simplesmente faz distribuição de chaves
aí não tem problema. O que mudou é que o mundo fica mais conectado, então a gente tem mais necessidades. Então, eu acho que o grande crescimento da criptografia e a saída da criptografia ser do interesse dos militares é devido às novas tecnologias de conectividade. Tá? Então, nos anos 90, a gente está vendo começando a aplicação de criptografia em redes. Tá? Então, quando eu cheguei em Brasil, no 98, 2000, eu estava dando muito aulas de criptografia, especificamente aplicada à segurança de redes. Tá certo? Então, quais são os grandes lições da história? A primeira é o seguinte: não fica concentrado, não fica focado na criptografia sozinha. Você tem que olhar o contexto inteiro. Tá? Isso até tem uma... Esta frase já tem muito tempo que está lá, mas se você olha, por exemplo, as revelações de Snowden, o que estava acontecendo lá, que, na verdade, os sistemas ficam quebrados, mas não é a criptografia, muitas vezes, que é quebrado. Tem vulnerabilidades no software ou outros aspectos do sistema. Então, apesar do fato que a criptografia, muitas vezes, está cumprindo seu papel teórico, a gente está vendo que isso não garante a segurança. Pensa, por exemplo, o terceiro ponto aqui, se você tem um sistema de criptografia perfeito, mas alguém dá a chave privada, a chave para decifrar, para vazar esta chave, aí vai tudo de água por baixo. Tá? Então, você tem que sempre ficar atento ao fato que usuários, pessoas, poderia ser o elo mais fraco. Pensa nos usuários que escolhem senhas fracas. Às vezes tem sistemas, um usuário que escolha uma senha fraca, o hacker consegue invadir o sistema, consegue extrapolar as permissões e derruba o sistema inteiro. Tá? Bom, o segundo ponto aqui é aquele princípio do Kerckhoff, que a segurança do sistema não deve ser baseado no método, mas apenas nas chaves. Ou seja, a ideia é que o adversário conhece todos os detalhes do seu sistema. A única coisa que ele não sabe são as chaves. Tá? E o último ponto aqui, também quero destacar, está diminuindo, mas uns 10, 15 anos atrás, eu sempre tinha, uma vez por 2 anos, um louco me procurando, me apresentando o sistema de criptografia que ele mesmo tinha inventado. E eu falo loucos porque 90% dos casos, os sistemas não faziam muito sentido. E os sistemas eram muito fáceis de se quebrar. De qualquer forma, não é assim que a gente faz a criptografia. O que a gente faz é que a gente estuda o que tem, o que foi estudado, aprovado por outras pessoas, e a gente usa isso. A gente não vai inventar a moda, a gente não vai reinventar a roda. A criptografia não funciona assim. Teve recentemente outro caso, a criptomoeda IOTA, ela estava usando um algoritmo de hash que foi inventado por eles próprios e logo depois foi quebrado, tá? E
Bom, tem muitos problemas com esta criptomoeda IOTA, mas essa já é uma falta de profissionalismo. Se uma organização como a fundação atrás da IOTA acha que elas devem usar o próprio algoritmo de hashing e não usar algoritmo de padrão, para mim isso já está desqualificando quase este grupo de pessoas. Isso não se faz. Tá? Então, o objetivo dessa disciplina, então, é que vocês vão saber quais são as opções, quais são os critérios, o que está disponível e, então, o que é confiável. Bom. Iron. Diga. Eu fiquei um pouco curioso. Por que alguém usaria um algoritmo de criptografia que não é padrão? Existe alguma vantagem de você usar um Porque elas algoritmo? acham que elas são mais perto. Basicamente uma falta de conhecimento, né? Porque qualquer algoritmo que a gente usa hoje em dia, se você usar uma chave boa o suficiente... Mas tem muita gente que é um pensamento até razoável. É do tipo, olha, eu faço meu próprio algoritmo, eu não conto para ninguém como que foi feito. Uhum. Tá? E a filosofia desta pessoa é que ele acha que, não dando os detalhes aos terceiros, que o algoritmo é muito seguro. Segurança através de obscuridade. É obscuridade. É segurança através da obscuridade. Não sei, essa é uma frase que é muito conhecida. É isso mesmo. Eu encontrei várias pessoas pensando assim. É muito comum. O que as pessoas não entendem é que projetar um algoritmo de criptografia é difícil, requer muito conhecimento, tem muito ataques, tem muitas considerações que o leigo não sabe que existem, tá? Eu não sou bom nisso. Eu nunca ia me arriscar para inventar um algoritmo de criptografia. Nem quero saber, tá? E, aliás, não é a minha força. A minha força está mais em sistemas onde que tem mais álgebra por trás, tem mais matemática, ou mais outro tipo de matemática, de álgebra por trás. Então, mas eu aviso disso porque muitas vezes tem pessoas, ou pode ser que o seu chefe vai falar, não, mas a gente usa o nosso próprio algoritmo. Não se faz. Ok? Mais uma dúvida? A gente está no final da aula. Outra dúvida, gente? Ninguém? Então, foi uma breve viagem na história da criptografia. Eu posso dedicar mais tempo, mas não, a gente não tem mais tempo para fazer isso. Tem muitos outros sistemas. Eu vou usar o nosso livro padrão, mas tem quase todo o livro de criptografia faz um capítulo sobre a história da criptografia. E quase todos contam mais ou menos a mesma história. Então, eu gosto de contar essa história do Vigenère, porque, por um lado, mostra às vezes a ingenuidade das pessoas ao usar a criptografia em produtos comerciais. Tá? Isso era a situação de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Agora, eu acho que as pessoas levam mais a sério. As pessoas são mais cientes da importância da criptografia. E também o Vigenère, ele dá um gancho, uma introdução
ao One-Time Pad. Eu pulei uma transparência, deixa-me só falar isso. Tá? O One-Time Pad, a gente vai fazer isso no mundo digital, tá certo? Então, a gente, ao invés de fazer módulo 26, a gente vai fazer módulo 2, tá? E lembra que a adição módulo 2 é a mesma coisa que o exclusivo. Tá, beleza? Tá? Então, eu vou dar uma breve revisão do One Time Pad na aula que vem, porque ele também vai nos servir para começar um próximo módulo, que é sobre ciframento simétrica, e principalmente algoritmos de ciframento em blocos. Tá? Então, isso fica para terça que vem. Daqui a pouco vou abrir o Moodle, mas a lista atual ele fica para domingo, e eu vou disponibilizar uma nova lista que vai tratar deste módulo, tá? Eu me dei conta que eu não estava passando muito bem, na verdade, esta tarde, e prejudicou um pouco a qualidade da aula. Eu peço desculpas por isso. Ok. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.